paz do Senhor, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Deus por sua vida e desejamos que você seja ricamente abençoado por Deus através desta programação. Que Ele abençoe você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje estudaremos a 9ª lição deste trimestre com o tema Uda, a mulher que estava no lugar certo. Nesta lição falaremos sobre esta notável profetisa, que foi a porta-voz de Deus para o rei Josias num período bastante caótico, tanto na política quanto na vida espiritual de Judá, o Reino do Sul. Destacaremos também algumas características da verdadeira profecia. Pontuaremos ainda os traços do seu caráter e qual a contribuição da mensagem divina dada por Uda na grande reforma religiosa promovida pelo rei Josias. Você deseja aprender sobre este assunto? Então não saia daí, você está assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Segundo o registro das Crônicas, capítulo 34, versículo 24. A verdade prática nos diz, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência contra o pecado. O objetivo geral desta lição é ressaltar que quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência. Já os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, mostrar quem era a profetisa Uda. Segundo, mostrar que Uda viu o tempo do avivamento. Terceiro e último, explicar que Uda foi levantada e usada por Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 ao 28. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falavam-lhe naquele sentido. E ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. E meus irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E também contamos com a participação também do presbítero Jonatas Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonatas. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 9, ou esta semana estamos estudando a lição de número 9 deste trimestre. Olha, já passamos mais de 50% do trimestre estudado
e hoje falaremos sobre Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Duas coisas são bastante interessantes, a princípio, a respeito desta lição. Primeiro, porque estamos estudando sobre a personagem do sexo feminino, né? E a segunda informação interessante é que pouco se ouve falar sobre Hulda, né? Apenas há 2 registros no Antigo Testamento, o registro das crônicas e de reis, ou de reis e das crônicas, em 7 versículos, que apenas mostra a profecia que esta mulher, usada por Deus, anunciou ao rei Josias. Mas essa curta passagem na história dos reis de Israel é o suficiente para entendermos que é possível viver pouco, ou que a Bíblia registre pouco sobre uma pessoa, mas que ela cause uma forte impressão. E é interessante, antes de começarmos qualquer comentário, irmão Alessandro, de falar sobre esta personagem, Hulda, o professor saber falar em sala de aula em que momento histórico essa personagem, esta mulher, surge como uma voz de Deus para aquela geração. Muito bem, eu acho que foi muito propício essa sua pergunta, porque quando nós localizamos historicamente um determinado personagem, nós vamos entender o porquê do agir de Deus naquela ocasião específica, não é? E nós estamos aqui no início do reinado de um rei chamado Josias, que começa a reinar muito jovem, né? A Bíblia nos mostra que ele começa a reinar aos 8 anos de idade. Isso está no 2º livro dos reis de Israel, capítulo 22, versículo 1, quando o texto nos diz: E tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Não é? E diz o texto: E era o nome de sua mãe Jedida, filho de Adaías de Boescate. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos perceber que Hulda se levanta nesse momento em que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava enfrentando um momento de decadência espiritual muito grande. Se retrocedermos alguns capítulos, por exemplo, nós vamos ver que existem reinados de reis, o pai de Josias, o avô de Josias, por exemplo, que não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. A Bíblia utiliza essa expressão, e não fizeram o que era reto. Tem outras traduções que dizem não fizeram o que era bom diante dos olhos do Senhor. Não é? Nós estamos saindo aqui de um período histórico, como já falamos, de muita tribulação espiritual, moral. O povo estava moralmente, vamos dizer assim, desviado. Não é? Esqueceram do Senhor. O templo de Jerusalém, vai ser falado nessa lição, estava abandonado, literalmente. Né? Os sacerdotes, inclusive, construíram altares na porta ou nas portas de acesso ao templo e até dentro do templo para adorar, quero dizer, divindades pagãs. É chocante pensar que um rei de Israel fosse levantar um altar para adorar, por exemplo, Baal, por exemplo, ou outras divindades, né? Como Maloque e outros deuses estranhos, cananeus. Então esse era o contexto histórico. E Deus levanta nesse período de escuridão espiritual e moral um jovem, uma criança de 8 anos para reinar. E essa criança, que é Josias, vai começar a fazer, a partir do 4º ano do seu reinado, já com 12 anos, uma reforma no templo. O templo dá a entender que estava deteriorado, estava destruído, quero dizer. Não é? A manutenção do templo, os sacerdotes e os levitas não estavam nem aí para isso. Então ele começa pela restauração física do templo, depois ele vai para a restauração espiritual do povo, e em terceiro a restauração cultica, a celebração do culto ao Senhor, inclusive a Páscoa, que não era nem mais celebrada, vai ser voltada a celebrar no reinado desse jovem chamado Josias. É aí onde surge a personagem principal, ou o nome da personagem principal dessa lição, que é Hulda. Muito bem. Irmão Jonatas, a gente vê que o reino de Israel, a princípio, era unido, né? As 12 tribos estavam sendo governadas por Roboão. Isso. Mas ele provocou uma celeuma entre as tribos e o reino se dividiu, o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Nessa época, esse reino já estava assim, dessa situação fragmentado, e o que é fragmentado é fragilizado.
E a gente vê que o destino do Reino do Sul estava para acontecer o que aconteceu com o Reino do Norte, que foi levado ao cativeiro em 722 a.C., pelos imperadores assírios, né? E agora estava também o Reino do Sul entrando por uma situação calamitosa, como foi pontuado aqui. Manassés e Amon, não é isso? Foram reis que antecederam Josias, que causaram um grande estrago. E Josias começa essa reforma e parece que ele acha algo que estava perdido, e perdido dentro de um lugar que jamais se podia imaginar. É verdade. Diante dessa triste realidade, né, 57 anos, o Reino do Sul vinha nessa condição de desvio, e Josias, ao assumir o reinado, ele tem um desafio muito grande, né? Já foi dito pelo presbítero Alessandro que havia necessidade de restaurar, e isso em todos os sentidos, né? E o texto bíblico diz que nesse cuidado de restauração, ele se dedica especialmente a restaurar o templo, principalmente, que é o centro da adoração, né? Era o lugar que Deus havia separado para que o seu nome fosse então aclamado, glorificado, exaltado. E quando ele mobiliza um grupo, né, de pessoas que eram responsáveis, principalmente para levantar fundos, me permita usar essa expressão, valores para que fossem utilizados na reforma, para o pagamento de funcionários, é o que o texto apresenta. Dentro dessa divisão de tarefas, diz o texto sagrado, quando lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo de número 14, diz o texto que quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro ao escrivão. Então ele o levou ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendamos a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, entregaram na mão dos que dirigem a obra. Relatou mais ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro e leu nele diante do rei. E exatamente nesse momento aí que haverá um direcionamento ainda mais importante na história, porque acha-se o livro da lei. Existe uma especulação muito grande, não é, de que livro seria esse. Se seria o conjunto dos 5 livros do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Pentateuco, ou se todo o livro de Deuteronômio, como alguém indica, ou parte dele. O certo é que, ao achar esse livro, que veremos possivelmente de que há uma indicação muito grande de ser o livro de Deuteronômio, faz com que o rei preocupe-se, porque ele vê que a condição de Israel, ou melhor, de Judá, melhor dizendo, se encontra ainda mais difícil, porque ele se confronta agora com a palavra de Deus. E ele percebe que precisa ainda mais colocar o povo no trilho da vontade de Deus. Sim, e aí é diante da leitura deste livro que a reação de Josias mostra que ele era um rei piedoso também, porque diz que ele rasgou as suas vestes, né? Há quem aponte que ele leu Deuteronômio 28, quando fala ali das maldições que sobreviriam ao povo de Israel se eles desobedecessem a Deus, irmão Alessandro. Isso, e quando nós olhamos para essa citação que foi feita agora no livro de Crônicas, capítulo de número 34, a gente percebe de que a primeira coisa que vem em seu coração é um pesar, é um arrependimento, não é? Ele entende de que a nação estava sofrendo porque Deus já havia predito isso. O texto diz que se o povo fosse obediente, as bênçãos de Deus estariam sobre o povo. A chuva cairia na terra, o vento dos animais seriam abençoados, as árvores seriam frutíferas. Porém, se o povo desobedecesse, Deus fecharia o céu, Deus trancaria as águas e não cairia. Logo, o povo passaria por problemas, né? E quando nós olhamos para esta expressão, se o professor de repente quiser ler, 2 capítulos importantíssimos para entender essa consequência da desobediência ou obediência, é o capítulo 27 e o capítulo 28 de Deuteronômio. Quando o senhor estava falando sobre o contexto histórico, sobre Josias, e aí vai aparecer a personagem de Uda, né? Eu, na conversa, lembrei-me que Josias é o 17º rei de Judá, do sul, não é? Isso. No norte, surgem 21 reis e no sul, 19. E Josias é o rei de número 17. Nós já estamos chegando bem pertinho do cativeiro aqui, não é? Isso. Nós já estamos chegando ao finalzinho do reinado do sul. E aí, evangelista Marcelo, é onde vai aparecer justamente a personagem de Uda, né? Ele vai se arrepender, rasgar as vestes em sinal de humilhação,
algo que ele não tinha provocado, que chama-nos a atenção a isso. Isso. Porque não foi ele que levantou os altares, pelo contrário. Disse que quem levantou os altares foi o seu pai, seu avô, inclusive altares da época de Salomão. Quando nós olhamos para o capítulo de número 23, por exemplo, do livro de 2 Reis, a partir do versículo 13, diz que ele derrubou também, aparece na corrigida o nome profanar, mas a expressão profanar aqui é um sentido de destruir, Isso. de derrubar, não é? Isso. E o rei profanou, ou seja, o rei derrubou também os altares ou os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel. Veja que Salomão já tinha morrido há algum tempo e esses altares ainda estavam lá. E se lermos o texto vai dizer que esses altares foram construídos a Astarote, que era uma abominação dos sidônios, a Quemos, que é outro deus que era adorado pelos moabitas, a Milcom, que era um outro deus que era adorado pelos os amonitas. E aí vai dizendo, semelhantemente quebrou também as estátuas e cortou os bosques e encheu o lugar com os ossos dos homens. Então veja quanto tempo esse altar estava ali levantado. E o povo se inclinando e adorando diversos deuses de diversas nações. Quando Josias vê aquilo, ele rasga, como o senhor disse, as vestes, em sinal de protesto. Não foi ele quem levantou, mas eu acredito que ele, muito jovem, 8 anos, começa a reinar. Essa reforma começa quando ele está com 12 anos. Esses 4 anos eu acredito que ele estava sendo amadurecido por Deus. Sim. E pelos líderes que estavam ali ao lado, mas quando cai a ficha, me permita dizer isso, eles, eu não consigo encarar isso mais. E aí é onde ele vai começar a grande reforma do Reino do Sul, a última grande reforma antes do cativeiro. Muito bem. Veja que essa parte histórica ela é muito importante de ser introduzida na aula para poder a gente entender a localização ou o surgimento da profecia através de Uda, que é o tema principal desta lição. Nós vamos continuar este assunto, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, voltamos logo com o programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Este é o segundo bloco, onde estamos estudando esta semana a lição de número 9 deste trimestre, cujo tema é Uda, a mulher que estava no lugar certo. Antes de darmos prosseguimento ao comentário desta preciosa lição, queremos, como sempre, enviar saudações especiais para os nossos irmãos que participam ativamente deste programa, enviando mensagens pelo WhatsApp, com perguntas, com mensagens também de homenagem ao programa. Nós agradecemos em nome do nosso superintendente, aos nossos irmãos pelas palavras, que muito nos incentiva a continuarmos cooperando com o nosso pastor nesta obra maravilhosa. Queremos fazer menção da irmã Yasmin, que é de Timbaúba, filial em Timbaúba, Deus abençoe a nossa irmã. Também a irmã Elaine de Curitiba, olha que maravilha, não é? É a terra do pastor Wagner Gabi, enviamos aí uma saudação para todos os irmãos. Também, meus irmãos, aqui tem o irmão Eliel Francisco, que é do setor 12, Barreiros, sempre participando ativamente do programa. Ainda o auxiliar Manuel Clementino de Tejucupapo, que fica aí vizinho de Goiânia. Um abraço aí para os irmãos, todos os irmãos de Tejucupapo. Ainda o irmão Gessé Bezerra da Silva, de Rio Grande do Norte. Olha aí que bênção, né? De tão distante. Também o irmão participando. Também o irmão Elimarco, de Jardim Uchoa, Areias, área 8, onde congrega o presbítero Jonathan Lucena. Também uma saudação ao diácono Gilson, de Nossa Senhora do Ó. Deus abençoe aí o nosso irmão. Ainda o irmão Joel Rodrigues, do sul de Minas Gerais. Olha aí que bênção, né? Também distante, Deus abençoe o nosso irmão. O presbítero José Carlos de Pitimbu, Paraíba. Olha aí que maravilha, né? Saudação também para o irmão Fábio Araújo, de Engenho do Meio, área 44. Um abraço aí para o meu amigo coordenador
evangelista Esli Janai. Ainda também, meus irmãos, o presbítero Egildo de Bom Jardim, uma saudação especial. A irmã Edilene, que não se identifica, mas nós enviamos aqui uma saudação. Também da área 38, congregação de Jiquiá, o irmão Miqueias. Deus abençoe o nosso irmão. Ainda, meus irmãos, o irmão Francisco Elvídio, de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. É mais um de Natal, né? Também enviamos uma saudação aí aos irmãos de Alto da Sucupira, em especial o irmão Imaurici. Muito bem. A irmã Eliane Alves, de Carpina, Deus abençoe. A irmã Elisandra, de Vitória de Santo Antão, que manda uma saudação para todos os componentes da superintendência. O irmão Givanildo de Barreiros, mais um de Barreiros, né? São muitos irmãos, graças a Deus. O irmão Julião de Sítio Novo 2, área 16. Também a ouvinte aqui, Joseane de Caruaru, que ainda não é evangélica, mas nos presenteia com a sua participação. Deus abençoe. Também de Abreu e Lima, o irmão Fernando e a irmã Eliene. E ainda, para concluir, o irmão Jones, de 27 de novembro, área 55, a congregação de 27 de novembro, e o irmão Elinaldo, também do setor Vitória, da congregação do Loteamento Real. Deus abençoe todos os nossos irmãos pela participação e nós desejamos que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a vossa vida. Voltando aqui para o comentário da nossa lição, presbítero Alessandro, nós vimos aqui no primeiro bloco a situação histórica que Uda se levanta como uma voz de Deus para profetizar. Um período politicamente e espiritualmente bastante delicado no Reino do Sul. Josias, ele herda um trono que ele não tem exemplo moral dentro do lar, não é isso? Seus predecessores entraram por caminhos que não agradavam a Deus e destruíram praticamente o templo, ao ponto do templo estar em ruínas. E quando ele mandou restaurar o templo, achou o livro da lei perdido dentro da casa do Senhor. Aí alguém lê para ele, ele se quebranta, mas ele resolve tomar uma atitude após a informação das Escrituras, das punições que caberia ao povo que estava afastado do Senhor. Ok, ministro Marcelo, e é justamente aí onde vai surgir essa personagem melhor, Uda, não é? Que Uda entrou na história de Israel, do povo de Judá, e sai muito subitamente. Do mesmo jeito que ela entra rapidamente, ela sai rapidamente. Há quem diga, inclusive, que o seu papel na história, nesse contexto, é um papel coadjuvante, não é? Porque o papel principal está sobre o rei Josias, não é? Sim. Ela está ali participando de forma coadjuvante, mas o mais importante é que ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Como o senhor falou, o rei Josias tem acesso a esse livro, se surpreende com a mensagem e diz, eu preciso que alguém interprete, eu preciso que alguém me explique o que é que está acontecendo aqui, de alguma forma, não é? E capítulo 22, versículo 14 do segundo livro dos reis de Israel, diz, então o sacerdote Ilquias e Aicão e Acbor e Safã e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum. É aqui onde começa a história de Uda, né? O seu nome significa doninha. Doninha é um tipo de animal mamífero que é carnívoro, um animal pequeno, tipo um furão. E há quem diga que o nome dela significa isso porque esse animal é um animal muito discreto. É um animal muito discreto, é um animal muito simples também. E há quem diga que seu nome foi colocado como o nome desse animal para significar, mostrando um pouco do seu caráter, uma pessoa discreta. Não é informação bíblica, ministro, mas é informação importante, extra-bíblica, né? E há quem diga que ela realmente era uma pessoa muito discreta, muito na dela. Então, procuram Uda, ela é esposa também de uma pessoa importante no reino de Josias, ela é esposa de Salum. O texto nos mostra que Salum, ele era responsável em guardar as vestes, há quem diga que eram as vestes sacerdotais, há quem diga que eram as vestes reais mesmo, ou até as vestes dos soldados, né? Mas era uma câmara onde guardava as roupas e o seu esposo trabalhava lá. Certamente sabem que o seu esposo estava próximo e procuram a sua esposa para falar com ela, e aí é onde Uda vai aparecer, não é? Antes de falar propriamente dito da mensagem que ela vai dar, certamente vai ser discutido aqui, nós vamos perceber de que a Bíblia mostra de que ela tinha a função de profetisa.
uma coisa interessante é que no período desses monarcas, principalmente aqui o rei Josias, ela é a única mulher que tem esse ofício. Até porque o ofício profético sempre foi dado a homens, não é? A Bíblia no Antigo Testamento mostra algumas mulheres que exerceram esse papel profético, como Miriam, por exemplo, Débora e a própria Ana e agora Uda, não é? São pessoas específicas em momentos específicos e ela tem como vocação usa esse nome de serviço, não é? Há quem diga que ela era contemporânea dos profetas Jeremias, do profeta Sofonias e há quem defenda até do profeta Abacuque. Só que o contexto nos mostra, do versículo 14 em diante, duas coisas pelo menos, ministro, que em primeiro lugar, ou esses profetas não estavam próximos, nesse momento em que acha o livro, é possível que alguém possa ter procurado, quem é que está mais próximo? Então Uda, vamos falar com Uda, ou a fama dessa mulher de piedosa, de alguém que conhecia a Bíblia, já estava no reino de Josias. Sim. Josias já estava aqui no seu 18º, não é? 18º ano de reinado, quando isso acontece. Então, 18 anos, fora 8 anos quando ele começou a reinar, ele já tinha aqui 26 anos. Então, durante 26 anos é possível que alguém tenha falado a respeito de Uda para Josias. E é possível até que ele admirasse essa mulher. E é aí onde vai surgir a profecia de Uda, não é? Ou a interpretação do que está no livro. Nós não sabemos se ela tinha consciência, se tinham achado esse livro perdido ou não, mas o texto nos mostra de que quando o rei Josias, a partir do versículo 15 em diante, não é? Nós vamos perceber que quando eles chegam na casa de Uda, onde Uda estava, a primeira coisa que ela diz é, assim diz o Senhor. E ela se refere a assim diz o Senhor, que estava escrito no livro. Mas o livro não estava perdido, não é? E aqui duas coisas podem ser pontuadas. Primeiro, ela conhecia muito bem as Escrituras estavam perdidas para o povo de Judá, mas não estava perdido no coração daquela mulher. Ela jamais tinha esquecido a mensagem. E em segundo lugar, ela foi usada por Deus ali de forma profética para trazer uma palavra que vai ser comentado certamente nessa lição, de exortação, de conserto e de consolação para o rei Josias. Muito bem. Irmão Jonatas, nós temos visto durante o decorrer da história da igreja que o levante de grupos sociais no qual a igreja está no mundo inserida, né, tem feito pressões na igreja, pressões na teologia ortodoxa. Verdade. E essas pressões acabaram resultando no surgimento de alguns aleijões doutrinários. Por exemplo, o marxismo fez pressão na teologia cristã e gerou a TMI, a Teologia da Missão Integral, não é isso? O feminismo está fazendo pressão na teologia e tem gerado a teologia feminista, como o homossexualismo tem feito pressão na teologia e gerou a teologia inclusiva. E aonde é que eu quero chegar com isso? É que esse movimento feminista que tem surgido, né, já há algum tempo e nesses últimos dias na pós-modernidade tem ganhado ascensão, tem feito alguns teólogos se dobrarem diante da possibilidade de crer que essa questão de Deus nomear apenas homens para ministério e função específica é uma questão apenas cultural, social ou estabelecida dentro de uma cultura patriarcal e não que Deus realmente tenha determinado que só homens exercessem aquela função. O que é que a gente pode pontuar para o professor que está nos assistindo para mostrar que uma coisa é liderança feminina e outra coisa é ministério feminino? A Bíblia reconhece a liderança feminina, mas não o ministério feminino. E há quem diga ainda, evangelista Marcelo, que o ministério pastoral feminino pode ser apoiado, por exemplo, ao lermos Gênesis 29:9, quando Raquel é chamada de pastora, quando o texto diz que ela era pastora de ovelhas e não de pessoas, né? Mostrando que não tem como fundamentar isso porque foge aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. No Antigo Testamento, as mulheres que eram chamadas de sacerdotisas era relacionada a religiões pagãs, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Sim. Isso pode ser conferido em 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Alguns se reportam para o exemplo de Débora, para justificar o ministério feminino, quando na verdade Débora foi mais uma mulher que esteve a serviço de Deus para um momento específico. Tanto é que, apesar de exercer a função de juíza, podemos assim dizer, e de
ter sido usado também na profecia, conforme o texto diz, ela sabia das suas limitações. E lembra, por exemplo, ao próprio Baraque que ela não poderia ir sozinha, porque sobre ele repousava a responsabilidade de liderar o exército de Israel. Aí, acerca do Novo Testamento, por exemplo, irmão Alessandro, segue o mesmo padrão e os princípios do Antigo, de que foi Deus quem estabeleceu certas funções específicas para homens? Com toda certeza. A gente pode começar pelo próprio Jesus. Quando Jesus ele vai selecionar pessoas para estar ao seu lado, e líderes, né? Vale salientar que Jesus seleciona líderes, que são os apóstolos, né? Ele escolhe 12 homens. A gente não vê a menção de nenhuma apóstola, por exemplo, né? Como modernamente a gente tem escutado, inclusive em alguns círculos denominados evangélicos. Além disso, nós podemos entender de que todas as vezes que Paulo é usado para falar sobre ministério, ele fala relacionado a homens. Por exemplo, Atos dos Apóstolos vai falar, escolhei dentre vós homens, e são eleitos ali os diáconos. Os 7 varões, os né? 7 varões. Isso. O termo varão ali é um termo específico, homem. Não é um termo genérico que pode ser aplicado a homem e a mulher. É um termo que é aplicado única e exclusivamente ao homem, ao sexo masculino. Quando Paulo vai escrever, por exemplo, às igrejas, mencionando as características que os obreiros deveriam ter, ele fala sobre presbíteros, homem de uma só mulher. Ele não fala mulher de uma só homem, por exemplo. Ele não fala presbítera, ele fala presbíteros, anciãos, ele fala apóstolos, ele fala, e aí pastores, inclusive em Efésios, ele menciona o nome pastor, não é? Tanto Jesus como o apóstolo Paulo mencionam o nome de homens como sendo líderes, ministerialmente falando. Eu acho que a palavra que o senhor colocou, o evangelista, foi muito bem propícia. Nós não estamos aqui de forma alguma fazendo juízo de valor sobre a atuação da liderança feminina. Não é? É o que a Bíblia chama de serviço de diaconia e não serviço como um diácono. Uma coisa é alguém ser o diaconói, o diácono, e outra coisa é alguém fazer o serviço de trabalhar na obra. Não é? Então a Bíblia é clara. Nós vamos ver que a promessa, por exemplo, do derramado do Espírito Santo é sobre homens e mulheres. Quando nós vamos para Joel, quando ele profetiza no capítulo 2, versículo 28, ele diz que os vossos filhos e as vossas filhas serão abençoados por essa bênção. Então não há nenhum machismo aqui, porque o derramamento do Espírito Santo é sobre homens e mulheres. Quando Paulo, por exemplo, está fazendo a obra, ele menciona mulheres no capítulo 16 de Romanos, são mencionados ali de 27 ou 29 nomes, salvo engano, mais da metade é nome de mulheres. Isso. Mas que não eram líderes, mas que trabalhavam auxiliando Paulo. Eram cooperadoras, né? Sim, senhor. A palavra cooperador, não é muito forte isso aí. Isso. Então nós poderíamos concluir dizendo, por exemplo, por que não citar Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9, onde diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam, eram cheios do Espírito Santo, falavam para a igreja, edificando certamente através da palavra profética, mas não são colocadas como líderes, são colocadas como mulheres que eram atuantes na obra e que tinham seu papel importante, com toda certeza, na igreja. E vale salientar, irmão Jonatas, em rápidas palavras, que a gente já vai encerrar esse bloco, que as mulheres têm uma atuação importante na nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, né? Elas podem dirigir campanha de evangelização, elas dirigem PROAT, elas dirigem como corais, união de adolescentes, círculo de oração. Então, a mulher exerce função de liderança. Agora, ministério, como a Bíblia ensina, estabelecido por Deus, somente homens chamados por Deus. Com certeza. A nossa igreja é um exemplo clássico disso, né? Dessa verdade. É o que eu quero dizer, pelo fato de dar oportunidade para que elas desenvolvam, né, o seu papel, contribuindo, assim como o UDA, né, para que haja a edificação e o crescimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, nós vamos continuar o comentário desta lição de número 9, que trata de UDA, a mulher que estava no lugar certo. Logo depois de um breve intervalo, não saia daí, vamos voltar com o terceiro bloco, comentando esta lição e aprendendo coisas maravilhosas da parte de Deus.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, neste terceiro bloco, estudando nesta ocasião a lição de número 9, Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Mas antes de darmos continuidade ao comentário da lição de hoje, gostaria de lhe convidar a conhecer o nosso canal no YouTube. É muito simples e fácil de acessar. Acompanhe o passo a passo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e compartilhe o conhecimento da Palavra de Deus. Seja um divulgador da mensagem de Cristo. Acesse IEADPE Oficial. Você pode assistir aos programas anteriores da Escola Bíblica Dominical e ainda aprimorar seus conhecimentos. Mas voltando aqui ao comentário da lição, esta lição que é maravilhosa, que fala sobre esta importante personagem que foi usada por Deus num momento histórico caótico da nação de Judá, o Reino do Sul. Irmão Alessandro, vimos aqui a parte histórica desta lição, o momento em que ela profetiza. Vimos também que é raro uma mulher, né, receber esta atribuição de Deus, de ser uma profetisa, mas houveram mulheres que profetizaram, sim, que marcaram a história sendo usadas em profecia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas a mensagem que essa mulher traz, Hulda, também pode ser uma chave para a gente pensar como analisar que uma mensagem é verdadeira. O conteúdo desta mensagem nos revela o quê e que nós podemos destacar para o professor que nos assiste? Muito bem, ministro, é uma boa pergunta. E a primeira coisa que podemos responder é que qualquer palavra que venha destoar, ou seja, venha dizer algo diferente do que a Bíblia diz, é algo que deve ser com toda certeza rejeitado. É uma profecia que deve ser rejeitada. Qualquer dito profeta que viesse profetizar aquilo que fosse diferente do que estava escrito, Deuteronômio 18 já diz isso. Se tal profeta falar e não falar em nome do Senhor, tal profecia deve ser descartada. E quando nós olhamos para a profecia de Hulda, ela vai ser uma palavra que vai estar de conformidade com aquilo que já estava escrito. Eu acho muito bonito porque ela não traz uma mensagem de conforto. Ela poderia trazer uma palavra amigável, uma palavra que viesse a fazer cafuné em alguns líderes de Israel. Mas o texto nos diz, 2 Reis, capítulo 22, verso 15 e 16. Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Uma mensagem firme, uma mensagem forte, uma mensagem digo, incisiva. Ela não titubeou, ela entregou aquilo que Deus havia revelado em seu coração. E quando nós olhamos para o teor desta palavra, nós vamos perceber que é uma palavra de conserto, de juízo. Por isso que no bloco anterior foi falado que há quem entenda que é aquela expressão que está em Deuteronômio, não é? De forma muito clara. Quando nós olhamos, por exemplo, para o verso de número 17 em diante, nós vamos perceber de que a mensagem de Hulda se deu porque eles deixaram de fazer o que era certo. Quando nós olhamos para os versos 17 e 18, e quando começamos a ler o capítulo 23 e os versos em diante, nós vamos ver que os sacerdotes haviam feito coisas abomináveis, já foi dito lá no início, né? Mas só para endossar mais o que eu queria dizer neste momento, ministro, o versículo 4, por exemplo, do capítulo 23, diz que o rei mandou ao sumo sacerdote Euquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo todos os utensílios que se tinha feito para Baal. Observe, Baal é uma das divindades mais horríveis do Antigo Testamento. Dos cananeus. Né? E quando nós continuamos a olhar o versículo 10, dizem que eles faziam, inclusive, os seus filhos serem sacrificados a Moloque. O versículo 10 nos diz isso. Então, a palavra desta mulher não poderia ser outra.
ter sem uma palavra realmente de conserto. Como já falei, a sua palavra estava de acordo com, inclusive, o que outros profetas haviam dito. Jeremias, por exemplo, no capítulo 25, profetizou de que o povo seria levado cativo por conta da sua desobediência, da sua idolatria, do seu afastamento de Deus. Então, a mensagem de Uda estava de acordo com o que outros profetas contemporâneos ela havia já dito, e também com a própria lei de Moisés que já estava escrita. Sim. Então foi uma mensagem firme, e aí eu posso entender que é uma mensagem de Deus, porque não há nenhum divórcio daquilo que já tinha sido estabelecido por Deus. Sim, e irmão Jonatas, ela também traz uma mensagem para o rei Josias, que agiu diferente do povo. Enquanto o povo estava afastado dos caminhos, Josias se destaca dos caminhos do Senhor. Josias se destaca como alguém que faz o que é reto e que procura acha a lei, lê a lei e procura uma pessoa que possa falar em nome do Senhor. Então vê-se que ele tem vontade de acertar e a mensagem para ele soa diferente. É verdade, e cumprindo o propósito da profecia, né? Trazendo, além de resposta para ele, também um consolo. Quando lemos no segundo livro das Crônicas, que é o texto paralelo do segundo livro dos Reis, no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 27, Uda lembra a atitude piedosa do rei que vai provocar, ou que vai resultar exatamente nas palavras de promessa, de consolo para ele. Versículo 27 está escrito: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim. Veja o destaque em humilhação, não é? Isso. E rasgaste as tuas vestes, chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Que consolo, não é? Saber que Deus está ouvindo a pessoa que está preocupada, querendo saber como será o futuro a partir de então, querendo acertar, andar de acordo com a vontade de Deus, e Deus, por meio da sua serva, traz esta palavra. Mas não somente isso. O versículo 28 ainda diz: pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta, não é? A promessa de que Deus cumpriria a sua palavra, mas pouparia, não é, a vida do próprio rei, e não permitiria que os seus olhos vissem aqueles que permaneceriam em desobediência, a punição ia vir. Não tinha como revogar, é um princípio, né? Mas pela atitude piedosa dele, Deus disse: eu vou te honrar, Josias. Apesar da tua pouca idade, mas tu comprometeste o teu coração a me buscar, e por causa da tua humilhação eu vou te poupar, te guardarei, irás em paz à tua sepultura, com o senso de dever cumprido. Essa é a minha resposta para a tua fidelidade. Sim, e a gente vê também que essa lição vai trabalhar sobre caráter, né? Nós já estamos estudando já 9 lições que tratam de virtude, de caráter, e são esses traços de caráter que a gente tem utilizado como exemplo para aplicar para a nossa vida. Quais os traços do caráter desta mulher que profetizou aquilo que Deus mandou e que a gente pode observar nela como uma autêntica serva de Deus, irmão Alessandro? Sim, senhor. A primeira coisa que poderíamos pontuar aqui é que tudo nos mostra que ela era uma mulher de santidade, era uma mulher santa. Deus sempre tem um remanescente fiel, não é? Em meio a tanta apostasia, em meio a um cenário tão horripilante, não é? Quando nós olhamos para o capítulo 23, ministro, me permita voltar a ele, a Bíblia nos diz de que levantaram altares para todos os astros do céu. O capítulo 23 e o versículo número 5 diz: também destituiu, no caso Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para, aí o texto diz, incensarem sobre os altos nas cidades de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam aí vai dizer, a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Os animais eram reverenciados como deuses, os astros eram reverenciados como deuses. Então, uma vida de impiedade, mas em meio a isso, tinha uma mulher santa. Ela era tão santa que o rei diz: vai consultar o Senhor por mim. Alguém que serve como intermediário entre o rei e Deus é alguém que tinha uma vida de piedade, com toda certeza. O que era a marca de um profeta, né? Positivo. Em segundo lugar, ela era uma mulher usada, porque dá uma palavra de juízo, não é? Porque a palavra de juízo foi para Judá, a palavra de conforto foi para Josias. Mas imagine uma mulher se levantar, ou um homem também, se levantar e dizer: assim diz o Senhor, vós
sereis levados cativos por conta da sua desobediência. Sim. Deus amargará a sua alma. É preciso alguém que tenha coragem. Então, além de uma mulher piedosa e santa, ao ponto de ser representante para o rei pedir consulta ao Senhor, é alguém que tinha ousadia. É alguém que tinha coragem de falar a verdade em meio a uma geração que tudo está bem, quando na realidade nada está certo. Não é? Ter ousadia, em meio à escuridão, falar a verdade. E em terceiro e último lugar, eu pontuaria, evangelista Marcelo, de que ela foi uma mulher que influenciou outros, né? Porque Josias foi influenciado, mas também os seus descendentes, por conta daquela mensagem tão cheia de autoridade, de santidade e orientação de Deus. A gente pensa hoje, irmão Jonathan Lucena, que há muitos que pensam que o cristianismo ou a prática da religião cristã deve se restringir ao templo, né? E quem defende isso é porque não quer que o cristão faça a devida influência no seu meio social, né? Não, deixe a sua religiosidade, a prática da sua religião dentro do templo. Na faculdade você não pode exercer essa influência, né? No meio acadêmico, na política, na sociedade, no local onde você trabalha ou no bairro onde você está inserido. Não, viva a sua religião dentro do templo, mas fora do templo não procure disseminar ou influenciar com a sua religião. Mas isso é uma proposta diabólica, porque essa mulher a gente vê que ela foi uma mulher influenciadora. E a influência do cristianismo, ela exerce um efeito benéfico, ou efeitos benéficos na sociedade. Sim, inclusive, um cristão que não consegue fazer exatamente isso que o senhor descreveu, ele está na contramão do significado que é ser cristão, não é? Essa tentativa de dissociar a vida secular de vida religiosa não existe, isso não se enquadra na Bíblia. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele mostra que até as coisas mais simples da vida precisam ser para a glória de Deus. Sim. Então, aonde o crente está, ele precisa desenvolver esse papel, seja na faculdade, para a glória de Deus, no seu trabalho cotidiano, por mais simples que seja, para a glória de Deus, influenciando positivamente. É uma das grandes lições que aprendemos ao estudarmos esta lição. Sim, e Jesus disse, irmão Alessandro, que a igreja é o sal da terra, né? O sal do céu. E ainda a luz do mundo, né? Por que luz do mundo? Porque o mundo está em trevas, então a luz está ali para exercer uma influência benéfica, positiva. Verdade. E quando o senhor fez essa comparação, não tem como negar que nós estamos vivendo em um mundo em trevas, totalmente em trevas, onde os valores morais foram distorcidos, ou estão sendo distorcidos. Os valores familiares, éticos e até cristãos, né, bíblicos, estão tentando, alguns tentam destoar e distorcer, né? E quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós vamos ver que devemos continuar fazendo o que a igreja vem fazendo há tantos anos, né? Ser um diferencial em meio a essa geração. E quando o senhor falou de influência, a influência que Uda trouxe ao rei Josias foi tão radical que até os túmulos dos sacerdotes que já haviam morrido, ele mandou desenterrar e queimar os ossos e jogar fora da cidade, para mostrar que ele estava quebrando o passado negro, não é? Ele manda destruir os altares, as casas dos sacerdotes que estavam. Veja que influência poderosa. Sim, sim. Ele manda matar, foi algo muito radical, mas era preciso. Os sacerdotes vivos foram mortos, os sacerdotes mortos foram queimados, todos os ídolos destruídos e o pó foi lançado na casa desse desobediente. Isso é uma mudança radical. Isso é avivamento, não é? Alguém que talvez não entenda o que seja avivamento, mas avivamento é essa mudança de postura radical. Sim. E essa influência que Uda trouxe a Josias foi muito grande, e eu entendo, ministro, que é o que a igreja tem feito hoje, influenciando pessoas no mundo político, religioso, acadêmico, social. Muitas pessoas têm mudado literalmente por conta da influência da igreja. Sim. Irmão Jonatas, já concluindo o comentário de hoje, quais lições preciosas nós podemos extrair desta lição para o professor estar destacando em sala de aula? Muito bem, evangelista Marcelo, poderíamos apenas relembrar, já foi dito, o fato de estar acessível às pessoas que precisam, né? O Uda estava próximo ali, sendo um referencial e alguém que se sabia de que viria algo de bom da parte de Deus. Eu acho que é um exemplo muito positivo que nós podemos aprender nessa lição, explorar a mulher como está na proposta, que estava no lugar certo, estava acessível e que traria uma influência muito positiva àqueles que lhe procuraram. Irmão Alessandro?
Pois não, ministro. Eu penso que o rei Josias deixou um grande exemplo. O livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. E essa conversão fez com que, quando o rei encontrasse o livro, ele não apenas deixasse o livro fechado, mas ele abrisse o livro. Não somente abrisse, mas lesse. Não somente lesse, mas vivesse o que estava no livro. Então, ele limpa o templo, ele destitui os sacerdotes que estavam em desobediência, ele tira a imoralidade do povo, ele celebra a Páscoa, ele volta a celebrar a Páscoa e, por fim, ele renova o pacto. Eu acho que isso é algo que deve ser, com toda certeza, pontuado em sala de aula. Prezado amigo e irmão, Deus espera que tenhamos um caráter santo e estejamos na mesma posição espiritual da profetisa Hulda, de comunhão e prontidão. Devemos ser seus porta-vozes e agentes influenciadores desta geração, provocando um forte impacto pelo poder da palavra. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, depois de aprendermos tantas lições preciosas com esta lição de hoje, nada melhor do que concluirmos fazendo uma oração com o presbítero Jonathan Lucena. Amém, evangelista. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos agradecer e também pedir a Tua bênção em continuidade sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também o nosso pastor vice-presidente, pastor Elton Júnior, toda a diretoria da nossa igreja. Ao superintendente das escolas bíblicas dominicais, pastor Nas Jackson, Senhor, também ao evangelista Marcelo, o nosso vice-superintendente, toda a equipe, todos que acompanham a programação, continuam abençoando, recompensando e que, acima de tudo, Senhor, possamos colocar em prática a Tua Palavra e sermos pessoas que vivamos em comunhão contigo e à disposição para influenciar positivamente onde o Senhor nos tem colocado. Permanece conosco, abençoando, é o que nós estamos te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, gratos a Deus por mais essa oportunidade. Hoje falamos sobre Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Na próxima semana, estudaremos a 10ª lição deste trimestre com o tema Maria, Irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Se você quiser participar do nosso programa, é muito fácil. Basta nos enviar um e-mail para ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Participe conosco. Lembramos que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e todo sábado, às 10 horas da noite, e no domingo, às 7h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém.